Oi, crianças, tudo bem? Novamente na casinha de vocês, não é? Para transmitir mais ensinamentos de Jesus, está bem? Então, hoje a prof vai aproveitar para gravar mais que um capítulo, está bem? Mas assim, eu vou fazer tudo separadinho, cada capítulo um link, está bem? Porque assim, a gente já está encerrando o ano, não é? E então, a prof vai gravar dois, três, né, hoje, mas eu vou mandar todos os capítulos separados para vocês ir fazendo, está bem? Então hoje nós já vamos para o capítulo 12, está bem, crianças? Então o capítulo 12 fica na página 67. Então vamos todos pegar o livro com maior carinho, né? Porque aqui estão os ensinamentos de Jesus, está bem? Então, no capítulo 12 tem como título Jesus nos ensina a rezar. Está bem? Então vamos todos acompanhar no primeiro parágrafo. Jesus rezava e muito, como podemos ver nos textos dos evangelhos. Ele até mesmo ficava noites inteiras em oração, a sós com Deus. Ver Jesus rezando impressionava tanto os discípulos que um dia pediram que ele os ensinasse a rezar. Isso mostra que a oração faz parte da vida cristã, desde o tempo de Jesus e do começo da igreja. Então, as pessoas viam que Jesus rezava muito e elas se impressionavam da devoção que ele tinha com Deus, não é? Que ele rezava, ele meditava. Então, os discípulos pediram para ele, né? Para ensinar ele a rezar. Está bem? Então, os discípulos pediram, né? Para que ele ensinasse como que eles deveriam rezar. Está bem? Então, o assunto do livro é esse, tá? Então, nós vamos ver como que Jesus respondeu aos discípulos. Qual oração que Jesus ensinou a eles. Está bem? Então, para começar, a gente já vai então ler o Evangelho, que no Evangelho vai ensinar, né, a oração. A gente vai ver, não é, crianças, a oração que Jesus ensinou para nós. Está bem? Então vocês podem ir pegando a Bíblia, né, que eu acho que vocês já sabem direitinho, não é, crianças? Como achar o capítulo, o versículo, não é? Então, hoje a gente vai ler São Mateus, né, evangelista São Mateus. O capítulo é o 6 e os versículos são do 9 ao 13. Está bem? Então vamos todos acompanhar e já vamos aproveitar para acender a nossa vela, não é? Para iluminar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e também para abençoar com essa luz de Cristo, com essa luz de Jesus, não é, crianças, a casinha de vocês, está bem? Então vamos deixar aqui perto dos anjinhos, né? E das flores. Aqui tem a Sagrada Família, né? Bem juntinho aí, vamos deixar a vela então, tá bem? Então vamos todos acompanhar o Evangelho. Então, inicia no capítulo, no versículo 6. Está bem? Então vamos lá. Então, deixa só a prof conferir aqui se ela separou direitinho, capítulo 6, 9 ao 13. Muito bem, vamos todos começar. E vocês já vão ver a oração que Jesus nos ensinou. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, crianças,
foi a oração que Jesus nos ensinou? Foi a oração do Pai Nosso. Que lindo, né? Então, os discípulos pediram a Jesus como eles deveriam rezar e Jesus ensinou o Pai Nosso. Está bem? Que é uma oração que a gente reza sempre quando a gente vai à missa, não é? Que todos vocês já conhecem e agora você sabe que quem ensinou essa oração do Pai Nosso foi Jesus. Está bem? Então, vamos continuar com o livro. Aí a gente vê, né, nessa imagem do livro, na página 67, Jesus rezando. Que lindo, né? Aí tem uma perguntinha aqui, ó. A oração ensinada por Jesus é a oração do Senhor, conhecida como a oração do... Qual oração? O que vocês vão escrever ali? A oração do Pai Nosso. Está bem? Então, essa é a resposta. Então, porque está pedindo qual a oração ensinada por Jesus? A oração do Pai Nosso. Está bem? Aí, tem duas palavrinhas, né, que a prof vai explicar, que está dentro do Pai Nosso. Cair em tentação, crianças. O que é cair em tentação? É escolher o caminho que nos afasta de Deus e nos leva a fazer o mal. Está bem, crianças? Então, atitudes que a gente tem que não são do bem, né? Ou a gente briga com um amiguinho, ou a gente responde assim pro papai, pra mamãe, não é? Que isso dói o coraçãozinho da gente, né? Mas às vezes a gente está revoltado com alguma coisa, acaba não obedecendo o papai e a mamãe. Então, nesse momento, a gente se afasta um pouquinho de Deus. Está bem? Mas se a gente se arrepende, o que Jesus faz? Perdoa. Né? Porque às vezes a gente comete coisas tristes, né? Deixa o coraçãozinho da mamãe, do papai triste, ou na sala de aula, ou com os coleguinhas. Então, a gente tem, né, uma maneira de corrigir isso, é pedir perdão a Deus, a Jesus, que Ele sempre vai perdoar. Está bem? Então, cair em tentação é isso, é sair do caminho de Deus. Que estais nos céus. Não se refere a um lugar, mas à grandeza de Deus. Não é? Não se refere ao céu, às nuvens, né? O que se refere que estais nos céus os céus é infinito, não é, crianças? A gente nem sabe onde começa e onde termina. Ele é infinito o céu, não é? Então, o que quer dizer na oração que estais no céu? A grandeza, para mostrar como Deus é grande, como Ele está presente no mundo inteiro. Então, Deus tem essa grandeza, por isso que fala que estais nos céus, se refere à grandeza de Deus, está bem? Vamos virar a página então. Na página seguinte, como vocês já sabem, não é, crianças, um versículo para a sua vida. Então, a gente vai copiar esse versículo que está aqui junto com Jesus que está ajoelhado e orando, que fala assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, esse é o versículo que vocês vão copiar, que é o início da oração do Pai Nosso. Muito bem. Com nossa oração, vamos falar a Jesus. Então, crianças, aqui tem uma oração bem linda. Agora, todos juntos, a gente vai ler. Está bem? Com maior calma, pensando bem nas palavrinhas, tá bom? Então, vamos todos acompanhar. Senhor Jesus, você nos ensinou que quando rezamos, ficamos mais perto de Deus, de nosso Pai. Nem sempre eu rezo porque deixo que outras coisas sejam mais importantes. Peço perdão, Jesus, por não seguir o seu exemplo. E peço também sua ajuda para me aproximar sempre mais de nosso Pai do céu pela oração. Amém. Então, crianças, essa oração a gente está pedindo, né, para que Deus nos ajude a nos aproximar dele. Através do quê? Através da oração. Que nem essa frase que fala assim: nem sempre eu rezo, porque deixo que outras coisas sejam mais importantes, não é, crianças? Porque às vezes a gente assim, ai, não vou na missa, né? A gente às vezes
vai em outro lugar, vai numa festinha e deixa de ir na missa, né? Então é isso, então a gente pede a Deus, né? Que a gente tenha essa boa escolha de rezar, de ir na missa. Claro que estamos passando por esse momento que é um pouco mais complicado, até. Então as crianças não poderiam ir na igreja, agora já está sendo liberado, né? Então assim, então que a gente sempre lembre disso, não é? Sempre vamos lembrar de deixar Deus em primeiro lugar, de rezar, de acolher Ele no nosso coração, está bem? E nessa oração a gente pede isso, não é? Que Ele nos ajude a se aproximar cada vez mais de Deus, está bem? Vamos continuar então. Crescer compreendendo a palavra de Deus. Portanto, é assim que é a vez de rezar. Pai nosso que estais nos céus. Era desta forma que Jesus, com confiança e com alegria, sem muitas palavras e sem chamar atenção, dirigia-se a Deus. As pessoas aprendiam com ele esse jeito diferente e carinhoso de conversar com o Pai. Chamava-se de Pai Nosso, ou seja, de todos nós, seus filhos, né? Então aqui também está explicando a parte do Pai Nosso, não é? Que Jesus, ele com muita alegria, ele conversava com Deus. Então, nós também podemos fazer isso através de como fazer isso? Através das orações, principalmente a oração do Pai Nosso, está bem? Agora aqui tem um exercício para vocês. Você já rezou a oração do Pai Nosso? Eu acho que a maioria já rezou, não é, crianças? Em casa, às vezes com o papai e a mamãe, na missa, né? Com certeza vocês já conhecem, não é? Então, escreva a parte da qual você mais gosta, está bem? Então, crianças, aqui no livrinho, na página 71, tem a oração escrita do Pai Nosso. Daí vocês vão dar uma olhada e vão escrever aqui a parte que você mais gostou. Está bem? Então você vai ler a oração do Pai Nosso na página 71 e vai escrever a frase que você mais gosta do Pai Nosso. Está bem? Uma tarefinha para vocês fazerem, tá bom? Muito bem. Agora vamos na página 69. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a sermos verdadeiros com Deus e com todas as pessoas. Vamos então entender o que rezamos na oração do Pai Nosso. Para isso, relacione as afirmações da coluna direita de acordo com o que está na coluna esquerda. Então, criança, aqui tem a parte do Pai Nosso, né? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que relacionar esses números do 1 ao 8, que é a primeira coluna, com a segunda. Então, crianças, vamos ler essa parte todos juntos e depois a prof já vai dar a numeração como fica. Porque assim, esse exercício, quando eu dei aula para minhas crianças, né, o ano passado, do primeiro aninho, elas tiveram um pouco de dificuldade, né? Porque assim, não tem só 8 quadradinhos aqui, tem mais. Então, alguns números vão se repetir. Então, a prof já vai dar para vocês como fica a numeração, tá bem? Aí vocês vão colocar o númerozinho como a prof vai falar e depois vocês vão ler bem certinho como que fica, tá bem? Então, aqui, ó, o número 1, por exemplo. Pai Nosso que estais nos céus. Onde que se relaciona isso? Se relaciona na frase que fala assim: Deus está em toda parte, os céus são a sua casa, seu trono. Então, por isso que antes a prof falou, Pai Nosso que estás nos céus. Então, porque o céu é infinito, então Deus está por todo lugar, né? Então, relaciona com essa frase, está bem? E assim por diante. Então, criança, agora vocês pegam um lápis e a prof já vai falar direitinho como fica a numeração, está bem? Aí depois vocês, né, como tarefinha, vocês vão ler, o número 1 onde é que está na frase, e daí vocês vão ler, né? E daí já está pronto esse exercício, está bem? Todos já pegaram o lápis direitinho? Então vamos nos concentrar. Então a prof vai falar certinho a numeração, está bem? Então fica assim, ó.
primeiro quadradinho vai ser o número 5, depois o número 2, o 4, o 6, o 2 novamente, o 7, o 2 novamente também, aí fica o 3, o 2, o 5, o 8, o 3, o 1 e o 5, está bem? Então, acho que a prof vai repetir de novo, não é? Para vocês conferirem como é que ficou. A primeira coluna relacionada com a segunda, está bem? Então, fica assim, ó. 5, 2, 4, 6, 2, 7, o 2 novamente, o 3, o 2, o 5, o 8, o 3, o 1 e o 5. Está bem? Aí depois vocês, né, quando vão fazer as outras tarefas, vocês vão dar uma lida. Onde fica o 1, vocês vão ler para vocês entenderem. Está bem? Então, esse é o exercício da página 69 que a gente já fez, tá bom? Aí no final tem uma frase assim que fala: devemos aprender a rezar como Jesus, falando com o Pai, assim deve ser a nossa oração, né? A gente pode rezar com Deus, não é? A gente pode rezar o Pai Nosso e depois conversar com Ele e fazer a nossa oração a Ele, está bem? Então, isso é muito importante também. Então, vamos agora para a página 70. Crescer na vivência da palavra de Deus. Rezar não é apenas falar algumas palavras, mas é entender o que estamos falando. Pois estamos nos dirigindo a Deus, um grande amigo que nos conhece bem e quer o melhor para nós. Está bem? Então, rezar é isso, crianças. Não é apenas falar algumas palavras, mas é entender o que estamos falando, não é? Que nem o Pai Nosso, a gente tem que entender, falar com amor, entender o que significa cada frase do Pai Nosso, não é? Por isso que teve aquele exercício que vai ajudar vocês a entender como, o que significa a oração do Pai Nosso, está bem? Né? E porque nesse momento que a gente está rezando, a gente está se dirigindo a quem? A Deus, que Ele é um grande amigo, que Ele sabe da nossa vida, que Ele nos cuida e nos protege. Está bem, crianças? Além da oração do Pai Nosso, há muitas outras. O importante é que oramos com confiança, acreditando sinceramente que para Deus nada é impossível e com perseverança, isto é, todos os dias. Está bem? Então, deixa a prof ler de novo essa última palavra, a última frasezinha que a prof se atrapalhou um pouco. Ó. O importante é que oramos com confiança. Está bem? Que a gente reze confiando em Deus. Acreditando sinceramente que para Deus nada é impossível. Então, que o que a gente precisar, a gente tem que acreditar, pedir para Ele que Ele vai nos atender. Porque para Deus nada é impossível. Então, é nesse momento que entra a nossa fé em Deus, está bem? E com perseverança, né? Que a gente tem que cada dia acreditar mais, não desanimar, perseverar, está bem? Todos os dias, tá bom? Vamos confiar a nossa vida, vamos conferir a nossa vida de oração. Então, aqui vai ter 5 perguntinhas. Essas 5 perguntas vocês vão fazer depois, né? Tranquilos, aí vocês respondem, tá bem? Eu só vou explicar para vocês responderem depois. Você conhece outra oração além do Pai Nosso? Então, crianças, vocês vão pensar
Qual outra oração que vocês conhecem? Você sabe que tem a oração, né? Eu vou dar algum exemplo. Tem a oração do Santo Anjo, tem a Salve Rainha, tem o Creio, tem a Ave Maria, não é? Então tem várias orações. E aqui vocês vão escrever qual a outra oração que vocês conhecem além do Pai Nosso. Está bem? Próxima pergunta. Quem ensinou você a rezar? Então você vai pensar se foi o papai, se foi a mamãe, se foi a vovó, o vovô, uma tia, até mesmo uma irmã mais velha, está bem? Então vocês vão colocar aqui. Quem ensinou a você a rezar? Está bem? Quais são as orações que você faz? Nessa perguntinha você vai falar qual oração que você faz em casa antes de dormir, a oração que você faz na igreja, né? Então você vai aqui escrever qual a oração que você faz, está bem? Qual a frequência você reza? Se você reza todas as noites antes de dormir, se você reza ao acordar, se você reza antes das refeições, né? Então, você vai colocar em que momento você reza durante o seu dia, tá bem? E fala também da frequência, se você reza assim 5 vezes por semana, se você reza 2, se você reza todos os dias. Então, é isso que você tem que colocar aqui. E a próxima pergunta, por que e por quem você reza? Então, crianças, no momento que vocês vão rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Glória, até mesmo a oração do Anjinho da Guarda, aí pede assim, por que e por quem você reza, né? Então, por que você está fazendo aquela oração e para quem você vai rezar? Por exemplo, o Santo Anjo do Senhor, que é? É uma oração de proteção a vocês. Então, vocês estão rezando para quem? Vocês estão rezando para seu anjinho da guarda. Por que vocês estão rezando ele? Vocês estão rezando para pedir uma proteção a ele. Que todos nós temos um anjinho, né? Perto de nós, sempre. Esse é o nosso anjo protetor, o nosso anjinho da guarda. Está bem? Por isso que a prof sempre tem aqui na mesinha dela, onde que eu faço as minhas aulas, os anjinhos da guarda, porque eles são o nosso protetor. Claro que juntamente com quem que os anjos da guarda estão? Estão com Jesus, com Deus e com Nossa Senhora. É uma turminha grande, não é? Crianças estão sempre perto da gente. Está bem? Então é isso que vocês têm que escrever nessa questão. Por que você reza e para quem? Está bem? Então já vamos agora então para a página 7.1. Está bem, criança? Convide as pessoas da sua família para uma oração juntos antes das refeições e em outros momentos. Diga que Jesus nos ensinou a rezar e quer que conversemos sempre com Ele. Então, criança, é outra atividade. É assim, vocês vão convidar, né, alguém da família, né, de cada um. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, uma tia, uma avó, até como eu comentei antes, um irmãozinho mais velho, uma irmã mais velha. E juntos vão rezar, né? Vocês podem combinar. Olha que interessante, crianças, podem combinar assim. Hoje, mamãe, nós vamos fazer uma oração do Pai Nosso antes das refeições. Que lindo, não é? Porque vocês podem fazer essa oração para quem? É para Jesus, mas para que vocês estão fazendo? Que nem uma oração antes das refeições. Agradecer o alimento que vocês têm na mesa. Que quantas crianças, né, são abandonadas, estão na rua, passando fome, frio, não é? E a gente tem uma casinha acolhedora, uma casinha com uma família, não é? Nos dias de frio a gente tem aquela cama quentinha e sempre alimento na mesa. Então, nesse momento, vocês podem conversar com o papai e a mamãe. Vamos rezar. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, mas para quê? Para agradecer o alimento que está na mesa. Está bem, crianças? Vamos continuar. Em casa, converse com a sua família sobre o significado da oração do Pai Nosso e depois reze com ela esta oração. Então, agora vocês já entenderam, não é, criança? Um pouquinho sobre o Pai Nosso, né? Que Ele está no céu, que a gente deve santificar o nome dEle,
que mais que a gente pode falar do Pai Nosso? Assim, a fazer a vontade, assim na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Então a gente está pedindo perdão pelos nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, crianças, porque às vezes alguém nos ofende, a gente fica muito triste, né? E a gente não deve ter raiva dessa pessoa, mas sim perdoar essa pessoa. Mesmo que ela magoou a gente, né? A gente não deve desejar o mal, mas sim perdoar. Que isso vai fazer muito bem para a nossa alma, para o nosso coraçãozinho. É perdoar a quem nos ofendeu. Porque assim a gente está perdoando a pessoa e com certeza ela vai acabar um dia entendendo e também pedindo perdão a você, pedindo perdão a Deus por ter ofendido. Então, por isso que é muito importante isso. E isso fala no Pai Nosso aqui, ó. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então a gente tem que perdoar. Às vezes é difícil, eu sei, mas é um ato muito importante a gente conseguir perdoar as pessoas que nos ofendem, está bem? E não nos deixeis cair em tentação. O que quer dizer isso? Que a gente não deixa a gente sair do caminho de Deus, né? E para um caminho errado, né? Um caminho longe dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente pede nessa oração do Pai Nosso isso também, está bem? E livrai-nos de todo o mal. Então, a gente está pedindo o que nessa parte da oração do Pai Nosso? A gente está pedindo proteção, né? Para que Jesus nos livre, para que Deus nos livre de toda essa maldade que existe nesse mundo. Está bem? Então, por isso a gente tem que rezar o Pai Nosso pensando nessas palavrinhas, porque é uma oração muito linda, uma oração verdadeira. Está bem? Então, agora que vocês entenderam um pouquinho mais sobre o Pai Nosso, vocês vão rezar com mais devoção ainda, não é, crianças? Muito bem. Aí tem uma oração, né? Continuação da página 71. Vamos pedir a bênção de Deus para que sejamos perseverantes na oração. Então, nesse momento, a gente vai pedir para que a gente persevere. E nunca esqueça, né? A gente não deve nunca esquecer de rezar. Então, é isso que a gente vai pedir nessa oração. Está bem, crianças? Então, vamos todos juntos. Vamos rezar, os que estão todos acompanhando, não é? Na página 71. Ó Senhor Jesus, que tanto amou as crianças, nos ajude a estar sempre próximos do Senhor. Pela oração, nos proteja hoje e sempre. Amém. Abençoai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Está bem, criança? Essa é uma pequena oração, tu vê, com palavras simples, uma oração que a gente conversou com Deus, né? Então, a gente pode fazer orações curtinhas, que Jesus vai nos ouvir. Está bem? Que nem aqui, o que a gente pediu? Né? Aqui falou que Jesus tanto amou as crianças, e é verdade, Jesus ama muito as crianças, né? Que tem aquela parte do evangélico, acho que a gente já conversou aqui, que tinha uma multidão, várias crianças, e tinha pessoas que não queriam deixar as crianças se aproximarem de Jesus. Ele falou assim: deixai de vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então, ele ama vocês, crianças. E de que maneira a gente pode retribuir esse amor grande que Jesus tem por nós? A gente pode retribuir a ele rezando, né? Não esquecendo dele, né? Caminhando nos caminhos de Jesus. Está bem? Então, crianças, esse capítulo, então, foi bem interessante. A gente falou, né, sobre o quê? Sobre o Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, né? Então, o resumo dessa aula de hoje é como Jesus nos ensinou a rezar, né? Então, agora está bem claro que a oração que Jesus nos ensinou foi o Pai Nosso. Então, de tarefa, o que vocês têm, crianças?
A primeira aqui, que era para responder a oração do Pai Nosso, a gente já fez. Aí vocês vão copiar o versículo. Ali vocês vão escrever a parte que mais gostam da oração do Pai Nosso. Essa de relacionar uma coluna à outra, a prof já relacionou, para ser mais tranquilo, você só tem que ler. Depois, na página 70, tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas bem simples para vocês responderem. Então, a tarefa seria isso, está bem? Então, para nós encerrar o capítulo de hoje, não é? Que é o capítulo 12, a gente vai rezar todos juntos agora com a maior devoção à oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Está bem, crianças? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está bem, crianças? Então, terminamos esse capítulo. Está bem? Então, quero mandar um beijinho a todos, se sentem abraçados pela prof, não é? E daí, eu já vou gravar agora o capítulo 13, mas eu vou assim mandar tudo separadinho para vocês. Está bem, crianças? Até o próximo encontro, então.